Qual é o nome completo do senhor? Pedro da Costa Mendes, Seu Pedro, quantos anos o senhor tem? 29. O senhor é daqui de Campo Alegre, Pameri? De onde o senhor é? Eu sou de Campo Alegre, fui nascido e criado aqui de Campo Alegre, também nessa comarca desde que eu Tá. nasci. O senhor mora onde? Eu morava na fazenda, A fazenda é a vizinha do fato aqui. vizinho do Tá. O senhor Fábio, morava na fazenda. morava na Quantos fazenda. anos o senhor morava lá? Eu moro lá desde que eu nasci. Tá. O senhor é produtor rural, isso? Eu sou pecuarista. Entendi. Quem é que morava com o senhor lá? O senhor, quem mais? Morava eu e minha mãe. Eu cuidava também de uma filha minha, ajudava, olhava, cuidava da família, tudo. Ajudava, assim, dava apoio. Minhas tias que é de idade, Lá na casa. O senhor, sua mãe. era eu, minha mãe, aí não morava noutra casa também, numa fazenda lá, minha tia também, que é a Zebiata, de idade, Aham. morava em outra fazenda, eu ia lá direto, ajudava a olhar ele, Entendi. O senhor morava e trabalhava lá no morava, sítio, lá na trabalhava aí fazenda. no meu sítio, aí ajudava a minha Entendi. O senhor família. é casado, tem filho? Eu tenho um filho, Um filho. tenho um filho, Não mora com o senhor. não mora comigo, mas eu que procurei fazer o reconhecimento de Entendi. paternidade, Quantos anos ele tem? eu tenho 3 anos agora, Ele mora onde? moro em Campo Alegre, Entendi. É longe o sítio do senhor lá onde o senhor mora até Campo Alegre? vai dar uns 41 quilômetros. Meia horinha mais? Uns 40 minutos de viagem. Entendi. Já respondeu algum outro processo além desse aqui? Não, Não? O da arma de fogo. da arma de fogo tá no mesmo desse processo, né? Tá, entendi. Ó, seu Pedro, o senhor está sendo acusado de, no dia 23 de junho de 2024, por volta das 15h30, na propriedade rural situada na região da Soledade, rodovia GO 213, zona rural, em Campo Alegre, utilizando uma arma de fogo tipo carabina, ter efetuado 2 disparos contra a vítima Jorge Alex Gonçalves Tosi. Essa é a acusação que pesa contra o senhor. O senhor me disse que vai permanecer em silêncio parcial, só vai responder as perguntas dos seus advogados. É isso? Sim. Então tá bom, doutores, vocês têm a palavra. Oi, doutora. O senhor quer responder dos jurados também ou só dos seus advogados? Vou responder. Tá. Eu só peço para os senhores jurados, na hora de fazer a pergunta, não adiantar voto, ok? Então tá, doutora, a senhora tem a palavra. Tá. Bom dia, doutor. Pedro, você nasceu onde? Eu fui nascido e criado na Na região de roça. Campanha, na Roça. Você está com quantos anos? Estou com 29 anos. Você nunca morou fora do país. Nunca morei. Lá na roça de vocês, é herança de quem? Minha? Era dos meus bisavôs. Lá, da família de vocês, é tudo perto? É tudo perto, as terras, tudo uma perto da outra. A diferença é pouca ali. Tem uma da outra é 2 a 4 quilômetros, e da nossa até também outro sítio que a minha mãe tinha lá também, que divisa com a outra do João lá também, 10 quilômetros. Você perdeu seu pai, né? Perdi meu pai quando eu tinha 15 anos. Desde os 15 é você que cuida de tudo, da sua mãe, da sua terra. Da minha mãe, da minha terra, ajudo a olhar minha tia também. Suas tias são casadas? Não, elas é beata, né? Viado, nunca Não casou. casou, não. Tem quantos anos ela? Ela já está com 70 anos de idade, cada um mais ou menos. Seus tios. Eles também estão tudo já de idade, na faixa de 65 a 70 anos. Os seus primos nascidos dos seus tios, algum jovem morava lá com você? Não, só eu. Os seus tios, eles dependiam de você? Seus tios dependiam de você? Depende, eu levava elas para fazer compra quando precisava, eu ajudava elas a cuidar da fazenda, fazia cerca, essas coisas, roçar, tudo, cuidava das criações. Eles também, seus tios são criados, ainda casados, eles nunca moraram em outro lugar.
Uai, essas que negócio já morou na cidade. E depois que meu avô faleceu, elas veio para fazenda para cuidar das Então, essas terras são seus bisavós, né? Herança de família. herança de família. Lá desse lado, fica sua mãe, fica você, fica seus filhos, era o lado onde o senhor Jorge possuía terra. Era divisa com ele. Isso é uma estrada que descia. Era a estrada. Qual A, lado é o lado do seu Jorge, ou direito ou esquerdo? era do lado. A dele era a principal. O negócio para ir para minha tia, para o meu tio, lá para minha terra também. Tudo tinha que passar dentro da terra dele, que a terra dele era terra de acesso, estrada de acesso principal. Certo. Então, a estrada principal passava dentro da fazenda do senhor Jorge. Passava dentro da fazenda. Passava também dentro da fazenda do pai do senhor Jorge. Passava dentro da fazenda do pai dele. Você, quando você estudava, você tinha que passar nesse estrada? Tinha que passar dentro dela. Para você fazer como, você precisava passar dentro dela? Precisava passar dentro dela. Tudo que eu precisava resolver tinha que passar dentro da estrada, dentro da terra dele. Os jurados compreenderem, vocês ficavam do lado esquerdo ou do lado direito da estrada? Ué, Na terra da sua mãe, na terra do seu pai. a terra. Foi, a terra da minha mãe era o seguinte: era do fundo de Caxias de divisa cadeia. Aí para ir para minha mãe tinha que passar tanto dentro da terra dele, da outra terra, ele tinha duas propriedades. Uma divisa com a minha mãe e a outra divisa comigo, com a minha irmã, que eu sou do Chico. E do outro lado da estrada, quem eram os vizinhos, os confrontantes? Dos outros lados lá, o Zé Roberto, o Paulo Tagliari, o servidor do Paulo Tagliari, e o Zé Roberto, Suas tias beatas, elas estão do lado de sua mãe ou do outro lado? ela está do outro lado, junto com o pai do Jorge 12, junto com o Jorge. Foi dito aqui que essa estrada ela está na GO, isso mesmo, né? Ela vai lá, vai até chegar a cruzar com a José 20. Certo. Pedro, essas terras de vocês todas têm água ou só tem água nas últimas? Não, elas tudo tem água, tudo tem acesso ao rio. Todas têm acesso ao rio. E o rio em si está na terra de quem? Está na terra minha, lá da minha tia, do meu tio, tudo da nossa família. As águas estão nas terras da sua família. Da minha família. Uma Eu estou fazendo essas perguntas, sei, porque, embora eu conheça parte do fazenda, que é lá também, eu não conheço direito. Então, eu preciso que fique bem claro. Então, essas terras, as águas das terras, todos têm acesso, mas estão nas fazendas dos seus ancestrais, seus avós, seus bisavós. Tá, capitão. Obrigada, excelência, por gentileza. Pedro, você nasceu, cresceu e viveu até ser preso lá na sua roça. O que você trabalhou? eu trabalhava, criava gato, criava umas galinhas, uns porquinhos. Estava cuidando lá, ajudando a minha família, dando arroz, suporte, carinho, para minha filha lá que é de idade, minha mãe também já está de idade, morando agora sozinho lá. Você que cuidava das cercas, do gado, das compras das suas tias também? Da sua mãe também? Da minha mãe também. Você estudou até que série? Eu estudei bem pouquinho, só o primeiro grau, só. Pedro, eu gostaria que você virasse aqui para nós agora, os seus advogados, porque nós vamos estar no mérito dessa questão. Você estudou até que série, você disse? Eu estudei pouco, só até a quarta série, só. Tá bom. Atualmente, antes da sua prisão, você estava se candidatando ao vereador? Era candidato a vereador. Eu era um dos mais cotados lá, estava sendo mais bem visto da cidade lá.
um partido bom Lá de Campo lá Alegre. de Campo Alegre. Você pretendia se mudar para Palhoça? Não, não, eu ia continuar ajudando as pessoas, mas morando na fazenda, na roça. Não ia pagar minhas coisas assim, não ia. Sempre tava Então, Pedro, a sua família, Tá bom. suas tias, sua mãe, eles sempre dependeram de você. sempre dependendo. Pedro, há quantos anos você conhecia a vítima? Há uns 18, 19 anos atrás, por aí, que ele comprou uma terra lá, comprou a primeira terra divisa comigo, deu um cheque sem fundo. Então, nós Comprou vamos adentrar, eu quero que você relate quanto tempo você conhece a vítima. há uns 18 anos atrás. Com 18 anos atrás, hoje você tem 29, você tinha que 8, 13, 12, Era uns 12 anos 12 atrás. anos. Uns 12 anos que tinha. Você já fez algum serviço para ele? Ele já frequentou sua casa, alguma coisa assim? Vocês tiveram, em algum tempo, amizade? Não, assim, era vizinho, né? Negócio. Uma vez mas o meu tio foi lá na terra lá, aí minha avó queria comprar, queria comer uns milho, falou assim, eu queria comer uns milho afogados. E eu falei assim, meu tio, um que mora por onde ele está, não, vamos ali então pegar uns milhozinhos, umas 3, 4 espigas, ela vai fazer no meio da comida. Aí nós foi lá, chegou lá, quando começou a quebrar, ele já chegou numa moto lá e pegou, ameaçando, colocou um canivete assim no meu pescoço. Isso você tinha quantos anos Eu de tinha idade? 12 anos de idade. Aí ele pegou e falou assim: se eu não pagar, sei lá, dá uns R$ 30 para ele naquelas 4 espigas, ia me matar. Seu tio estava. Aí o meu tio estava junto, e meu tio pegou e falou assim: não, eu vou pagar. Ele pagou o trem, jogou as espigas de ali no chão e nós foi embora. Depois desse entrevero, que você era adolescente, vocês tiveram mais algum problema, seus tios ou você, com a vítima? Ah, de vez em quando eu ficava lá. E uma vez eu tinha uns 16 anos. Chegou lá em casa, aí negócio, nós vendemos uns bezerros para um vizinho. O vizinho foi tocar, andou quebrando uns milho lá. Aí ele chegou lá, chegou o negócio, me afrontando lá em casa, tava no meio da minha família. Eu passei maior humilhação, veio família de fora e pegou. Já chegou lá, o negócio pegou eu pela camisa, levantou eu pra cima, falando em negócio, falando que eu tinha roubado, me acusando, negócio, caluniando. Falei, não, foi uns bezerros que vendeu aí, o cara foi tocar. Aí o negócio tá falando assim que tinha que pagar. Aí eu não sei o que, deu um chute lá na minha bunda, lá na frente de todo mundo. Isso você tinha quantos anos? Olha, eu tinha uns 16 anos, ele era bem valentão. Depois desse entrevero, teve mais algum outro episódio com a sua família, com você? Aí ele ficava direto ameaçando carro de terra. Pegava, falava que ia ser dono daquela região lá, precisava de comprar nossas terras para colocar pivô nas terras dele, que era terra de lavoura. Aí pegava, falava que, tipo assim, falava assim, você está aí atravessando meu caminho, se eu te matar, sua família descrença disso aí, tá até abandona essas terras, que é tudo povo de idade mesmo. Nenhum vai querer isso mais. E alguma vez foi cogitado pela sua mãe, pelo seu X, vender a terra dos ancestrais de vocês? Não, momento nenhum. Negócio eu falo para ele, ó, nós não tem terra para vender por preço nenhum, nem eu nem a minha família. Nisso, Pedro, foi dito que um outro entreveiro de uma história de uma vaca que teria sumido, você teria acusado ele por conta dessa vaca. Ué, porque uma vez só de um cavalo que passava para a lavoura e ele já ficava resenhando. Ele pegou e falou assim, um cavalo meu passou para a lavoura dele, ele pegou, começou o negócio, falou assim, esse cavalo agora é meu, né? Negócio, e agora eu vou levar ele para minhas terras. Você não põe a cara comigo, não, seu calça cagada, né? Você não sabe com quem você está mexendo, não. Eu peguei e falei assim, não, então fica com esse cavalo. E ele levou ele embora. Seu pai era vivo, teve algum problema, alguma discussão com ele também? Não, meu pai não. Chegou a ter. Não. Você era de ir
pedir para encher o pneu de moto e frequentar a casa deles? Não, eu nunca fui de pedido para encher pneu, não. E eles que vinham lá, inclusive até o irmão dele vinha direto pedir cavalo emprestado lá para mim. Mesmo o irmão dele ter pegado um cavalo e eu peguei e falei assim, emprestava para ele ajudar nem cavalo e as compras. Mesmo com essas pequenas discussões, com essas humilhações que você sofria, você ainda emprestou cavalo? Ainda emprestei o cavalo para ele ainda, veio olhar o gado, porque lá arrendo uma terra lá por perto, eu tenho lá o gado lá, crio o gado nem cavalo, eu não compro para cuidar do gado dele. Ô Pedro, quando tem esses problemas de tipo uma discussão ou um entrever entre fazendeiros que são confrontantes, algum faz denúncia, vai à polícia ou vai levando na barriga? Ah, vai levando na barriga, né? Que se a gente pegar for na polícia, aí depois, o cara que tem a terra tem que vender a terra. Ou senão, que ele, o fazendeiro geralmente eles é ignorante. Ou mata ou põe pistoleira na matar a gente. Eu meio preferi nem não mexer, que senão eu não tinha carro vender as terras assim para sumir. Você levou esses insultos dos 12 até a data do fato. Até a data do fato. Pedro, disseram aqui que você não seria uma pessoa querida, mas você estava candidato e tinha condições de ser eleito, o partido que te procurou, Ó, como estava a sua o situação. próprio prefeito da cidade que me procurou, falou assim, você é uma pessoa das mais bem vistas aqui na cidade, tem chance de ser um dos mais bem votados aqui, é querido pela população, todo mundo sabe que você é uma pessoa que ajuda as pessoas, aí ele pegou ele que me chamou lá. Você já tinha feito parte de propaganda, Santinho? Eu já estava começando já a mexer, estava pedindo voto lá, indo, trabalhando, ajudando já o público que eles precisavam, dando apoio para os vizinhos, tudo. Lá na minha região, lá eu era o mais querido, lá todo mundo que fosse assim, que ia votar era eu, né? Pedro, você já andou armado? Não, eu já andei assim, só para, tipo assim, com o intuito, só se eu achasse algum bicho, matar, né? Que arma que você tinha era aquele bandido? Foi aquela que foi apreendida, só. Lá na sua casa, era costumeiro seus pais, seus tios terem arma? Ou era só aquela? Não, aquela arma lá já era do meu avô, era de herança. E depois que ele morreu, eu fiquei com ela para cuidar, proteger minha família. Suas tias que moram sozinhas, Beatas, elas têm arma, não pegavam, não tem. Não tem arma, não. Negócio que ela. Sobre de quê dessa propriedade? Uai, arrendo um pouquinho, um pedaço da paçoca, já vai criar um gato. Você já arrendava algum parente seu fazenda no Jorge? Não, nunca arrendou, não. A gente sabe o caráter, né? Então vocês arrendam um pedacinho, tem um gadinho, tem uma Um a sua gato. mãe hoje, ela tá sozinha fazendo? Ela está sozinha lá e está correndo um grande risco. Ela está até com medo nem de testemunhar para das retaliações dos outros. Aí depois da audiência, aí ela ficou com tanto medo do povo, andando que a família deles é perigoso. Que o povo, os vizinhos, todo mundo gosta de mim. Ninguém quis vir testemunhar com o povo medo desse povo. Tanto que eles é poderoso, né? Pode mandar Eles têm, matar. em relação à família de vocês, eles têm um poder aquisitivo melhor, digamos assim? Tem um poder bem aquisitivo bem maior, que a ceia deles é de lavura E os maior. parentes são sertanejos. Ninguém tem estudo, tem carro potente, é tudo bem simples. É tudo bem simples, a maioria de tudo é analfabeto, tem pouco estudo. Pedro, você, um dia, no fato que ocorreu quase que um atropelamento, você conseguiu ver que era o carro do senhor Jorge? Consegui ver perfeitamente, ele estava até com um negócio de olho lá atrás, da carroceria, ele estava com a vida baixada. Quando ele jogou em riba de mim mesmo, eu vi ele assim, por pouco, meu coração chegou a sair pela boca já. Tanto que eu passei naquele momento, assim, eu pensei que eu ia morrer, eu peguei com Deus, assim, eu fiquei pegando bastante com Deus, que
Ele pegou, saiu correndo, Uma era porque sua. a minha era uma Bros. E era uma caminhonete. Era uma caminhonete, uma Hilux, prata. Pedro, depois desse episódio, por que que você não registrou ocorrência? Aí eu fui lá na cidade, fui na moto no sábado, eu cheguei lá, peguei, perguntei lá, aí estava fechado, a delegacia estava fechada, porque tinha que registrar lá em Catalão. Aí eu peguei e voltei, pensei em voltar a moto tava com os documentos com problema assim atrasado, pensei, não, depois eu vou, na outra semana eu vou registrar. Aí acabou que eu tava com tanto medo dele lá, negócio dele me matar, e aí aconteceu o que aconteceu. Pedro, você chegou então aí a Campo Alegre. Cheguei Você lá foi no onde sábado. lá? Aí eu fui lá na delegacia. Quem te atendeu? Você se recorda? Aí eu não me recordo, não. Era um policial alto. E o que ele disse para você? Ele falou assim que era só em Catalão que registrava negócio coletivo de ocorrência. Alguém destruiu o registro desse boletim depois de tanto tempo, com tanta coisa de vocês? Ou você foi por conta própria? Eu fui por conta própria mesmo. E ele falou para você que horário funcionaria em catálogo, porque me parece, voltando à minha pergunta, para não ter nenhum desencontro, isso foi no sábado. Isso Foi foi no sábado. Você se recorda que horas, mais ou menos? Foi na parte da manhã. Parte da manhã, assim. Aí ele te direcionou para a delegacia de De Catalão. Catalão. Você já disse, mas eu gostaria que você repetisse. Por que você não foi no mesmo dia? A moto tá com o documento atrasado, né? Você, eu pensei assim, se eu fosse lá, não tinha jeito, né? Aí por isso que eu não cheguei aí lá, né? É por isso que eu podia pegar, parar na pista. Eu Aí pensei, você voltou para casa. voltei para casa. Teve uma conversa sua relatando, inclusive está no anúncio, você teria dito para um amigo seu que ele tentou te atropelar, que você iria matar. Foi, Isso foi que dia? foi no sábado. Você relata nesse caos que iria matá-lo? Você Não, se recorda? não recordo disso, não. Mas você relata nos autos que você tentou te atropelar? Eu relato que eu tentou me atropelar, passar por cima de mim. Você comentou isso com mais alguma outra pessoa, seus vizinhos, seus parentes? O que Comentei com você meus comentou? parentes, com meus vizinhos, tudo sabia que eu tinha tentado matar. Aí eles falavam assim, ele é bem perigoso, toma cuidado. Ele é perigoso, ele manda matar. Pô, A mas, sua família, seus tios, seu pai, seu avô, quando eu vi que você chegou a conhecer, mas o seu pai, os seus tios, eles tinham medo dessa família de Jorge? tinha, eles eram bem tranquilos, não deixava nem patroa passar dentro das estradas deles para patrolar. Sendo que a estrada deles era a estrada de acesso principal. Eles trancam a entrada de fazenda, não deixam o vizinho passar. Gosta muito de caçar rio, os vizinhos. Esse gel, dizem, eu já até te fiz essa pergunta, que foi assinado, ele era para regularizar a terra. Era para regularizar a terra dele. A terra aqui era divisa comigo, uns 100 hectares que eu tinha comprado lá, um outro cara lá, com um negócio lá. Pobre. Pedro, disseram aqui que todos, me parece que pensaram que ele desconhece o motivo desse crime, talvez seria inveja. Você teria inveja de algo pelo seu irmão? Olha, eu nunca tive inveja de uma pessoa de ser mau caráter, né? Negócio arrogante. Eu jamais teria inveja de uma pessoa desse jeito. Você procurava ir na casa dele, procurava ir onde ele ia, estar onde ele estava? Não, eu evitava Você o evitava máximo. por quê? Eu evitava o máximo para que ele era uma pessoa assim arrogante, eu gostava de humilhar os outros, queria ser mais que os outros, ficava só humilhando, chamava a gente de pobretão, de calça cagada, você era bem. Quantos anos, mais ou menos, você ouviu essas coisas do pai do seu Jorge Pobretão, nosso cagado? Desde a minha infância, desde os 12 anos, eu venho aturando esses desafios. Quando ocorreu esse fato, os seus 12 anos, você relatou isso para o seu pai?
Olha, eu não, Você é uma criança. eu não Você é relato, adulto. eu não relatei com medo dele fazer alguma coisa, né? Seu tio não relatou por quê? Eu não relatei, não, é o meu tio. Ele não relatou o cara e falou assim, ó, não fala nada pro seu pai, não, que meu pai também tinha problema assim de cabeça, e ele podia fazer alguma coisa, né? Vocês por verem ignorante, virar uma tragédia. Mas acabou chegando nesse ponto. A sua família lá na região é uma família querida? Ou tem os outros vizinhos, suas tias, seus tios, são iguais? Minha família é a mais querida da região. Nós não mexemos com nada de ninguém. O que que é nosso nós não quer nada que é dos outros. Ajuda as pessoas quando precisa, dá apoio. Todo mundo, mas nós é bem visto na região. Todo mundo gosta de nós, de mim, da minha família. Pedro, eu vou passar para os outros doutores, mas antes eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você me responda. Por que você matou seu pai? Uai, eu, O que ma- aconteceu com você depois de tantos anos? Que te levou a tomar essa atitude tão drástica? eu matei ele, porque senão ele me matava, que ele tava querendo me matar, ficava só me humilhando, tentou me matar, passar por cima, atropelado. A toada que ele vinha lá, e Você tinha medo? se ele passasse por cima de mim, ia ter que pegar os ossinhos, era capaz. Não ia sobrar era nada, eu morria de medo dele, só de ver ele, as pernas do carro chegar, tremia, doutor. Tanto medo dele, era bem perigoso. Só eu sei o que que eu já passei. Oi? Está com os colegas as perguntas, eu fiz essa pergunta também para a família das motivações do que eu você. Pedro, é, havia notícia de que o Jorge andava armado. A região inteira sabia, eu só andava armado com espingarda. Era uma organizada aí. Excelência, doutor, parece-nos que a sua lei uma manifestação por parte do plenário. Ok, eu peço a todos para fazer silêncio, por favor. Eu sei que ele só vai responder as perguntas da defesa aí, mas é um direito dele. E para a gente não ter nenhum tipo de nulidade aqui, tá bom? Senhores, por favor, façam silêncio, ok? Obrigado, doutor. Pode continuar. Tá? Quem que tratava os assuntos lá da roça, da roça, da propriedade do Jorge? Era ele, era a esposa dele? Quem que tomava de conta? Era só ele. Que tamanho que era essa propriedade, o filho, a esposa da sua mãe? Que tamanho que ela era? A minha lá é 14 alqueires, mas da minha irmã 14, mas tem uma larga lá que tá sem regularizar. A minha meta é regularizar 35, outra tá faltando fazer o inventário. Agora da minha mãe lá é mais 12 alqueires, a divisa do Rio, o outro. E o seu Jorge, que tamanho que era? As propriedades dele, ele tinha uma de 20 não, 100 hectares, 20 alqueires, e a outra dele capaz de dar em torno de uns 100, que ele andou comprando, andou por da família dos lá de Visa. A família dele tinha mais terra também. Tinha, e o pai dele também tem na mão 100 alqueires de lavoura. Plantação de Lavoura, de, de soja. é, já disse que tinha medo dele. Hum. Além de você, de eu ter falado com você, você ouviu, eu não por ouvir dizer se na região o senhor Jorge também chegou a ter problema com outros vizinhos. Olha, ele deu um murro no próprio maxilar do tio dele, quebrou o maxilar do tio dele do vida lá em três partes. Quem quer Aí, saber? o vídeo. Ele Isso é o deu, quê? Tio? é um tio do Jorginho. Deu um murro no maxilar dele que quebrou em três partes. O cara teve que ir lá para Goiânia. Ele era valentão, fortão. Ele era forte. No murro O Jorge deu muito mais lá. do próprio tio dele. O tio dele foi na UTI internado muito tempo. Morre não Quebrou o morre. maxilar. Teve que cortar o pescoço, respirar pela sonda. Quanto foi isso? Mas isso era quando eu era novo ainda, até uns
Eu tinha uns 16, 17 anos, eu lembro disso bem. Era o nome do tio Pedro. Vídeo. Tirando isso aí, não estou sabendo a outra coisa dele. Aí ia ficar só de vaca passar lá pro vizinhança, dos vizinhos passassem para dentro da lavoura dele, jogava o vizinho no chão, ele era bem violentão, gostava. Pegar os outros pela camisa, levantar para riba, e falar, se você ratear comigo, eu meto a mão na sua cara. Ficava aqueles diziam assim. É, e qual o motivo do plenário hoje, dos seus parentes, não sei se você é só sua mãe, não estão aqui? Aí eles não veem aqui tudo com medo disso, aqui eles é perigoso, então, com medo de sofrer consequência lá fora. Deus tentar alguma coisa contra eles. Até meus amigos, eu tenho muita amiga assim, tudo ficou com medo da família vir aqui. É, depois fazer as coisas lá fora. Minha parte de satisfação do que ficou. Bom, Jesus, Hum. o senhor poderia descrever a situação que se verificou na sexta-feira à noite de uma maneira mais detalhada? Esse encontro que se verificou entre o senhor Jorge, que naquela oportunidade estava dirigindo uma caminhonete, e a sua mãe. O senhor, no primeiro momento, quando se prestou o depoimento, o senhor teria alegado, olha, ela vinha em alta velocidade, tanto que ele mencionado de 200 km por hora, enfim. Qual a sua percepção da velocidade da caminhonete em sua direção e o que efetivamente o senhor sentiu quando dessa aproximação? Uai, quando eu vi que ele estava vindo correndo, querendo me atropelar, aí eu peguei com Deus e cada vez mais aproximando, assim, o coração chegava a bater, assim, forte, sair pela boca, né? Eu pegando com Deus para não morrer, não queria. Quando ele jogou ela em riba da moto, assim, para acertar, eu por pouco. Aí eu virei, assim, à esquerda, para a lavura. A lavura já tinha sido polida, na estrada, debaixo, uma cerca, assim, com um outro vizinho da terra do seu pau. Aí eu pensei, eu vou jogar para a lavura. Aí na hora que eu joguei assim, eu ainda quase caiu. A moto saiu toda assim, balançando para lá, para lá. Aí ele pegou, ele veio dando uma freada, querendo acertar assim, e quase capotou a caminhonete. Aí depois eu desistiu, foi descendo lá para baixo, aí eu subi no morrinho lá, avistei ele descendo lá para a casa dele. Ele tava com a vida aberta, tava, eu via perfeitamente. A senhora Silvia, esposa do senhor Jorge, na primeira fase do processo, ela propõe, alegando que, por uma questão de cultura familiar, o fato do senhor Jorge gostar de agradar a filha, ele empreendia alta velocidade nessa estrada de Sinop. Né? Ele tinha por costume empreender alta velocidade. Isso foi um pouco também confirmado quando ela aqui prestava o primeiro. O senhor via com frequência o senhor Jorge dirigindo em alta velocidade nessa estrada de Sinop? Aí eu só via ela andando a 20, 30 quilômetros por hora. Eu só andava devagarzinho. Nunca vi ela andando e correndo em alta velocidade. Só no dia que ele tentou me matar. Exatamente. O senhor conhece o seu expedito, um vizinho, tem terras limítrofes àquela região? Conheço O sim. senhor saberia dizer, estimar, ter uma ideia da idade dele, 70, 80 anos? Ele tem uns 70 e lá vai ter acertado. Deve estar com uns quase 80, 78, por aí. Ele é um vizinho que já reside ali há muitos anos. Muitos anos também. Já tem uns 15 anos já. O senhor tem conhecimento se o seu expedito veio a saber desse episódio ocorrido na sexta-feira à noite? Ele veio, eu contei para ele. Perfeitamente. E o senhor saberia justificar a razão pela qual o seu expedito, embora sabendo desse fato, não prestar depoimento perante a justiça? Aí ele ficou com medo, né? Que ele já está de idade, vizinho de terra deles. E ele precisa passar dentro da fazenda da mulher do Jorge agora, para ir para a propriedade dele, para onde que ele mora, que tem a casa lá. Aí ele pegou, ficou com medo de dar o depoimento, e eles perseguiriam eles lá, com medo de ameaça alguma coisa, e ficou com medo que dar o depoimento.
Medo da família, que eles é bem perigoso, eles é poderoso. Conforme o senhor mencionaram no início, o senhor fizeram ali uma breve, fizeram um breve relato das pessoas da sua família que convivem nas proximidades ali do seu sítio, né? O senhor mencionaram que as suas tias beatas já estão aí na altura dos seus 70 anos, é isso? Tem a sua mãe teria quantos anos, por gentileza? Ela tem uns 60 e tantos já também, tem bem de idade também. O senhor se vê uma espécie de arrimo, de amparo a esses seus familiares mais próximos, ali onde você existia? Tá rindo como. De amparo, enfim, ser aquele que pudesse, faz tudo, né? Né, eu ajudava eles em tudo lá. Pegava eu que dava suporte para eles. E eu só tava lá na região, lá negócio, mexendo com açúcar, porque eu tava dando apoio, né? Que, senão era até difícil deles viver lá e tocar as coisas deles. O senhor crê que, ante a sua ausência, residindo naquela região, seria difícil as pessoas já idosas permanecerem Permanecia fora? lá, era. Porque eu ameaçava direto, falava, né? Eu te matando aí, ó, eu compro isso aí, a sua família, esses veiarados aí, vai vender isso aí, é de graça, vai abandonar essas terras. Mais perguntas. Terminaram, doutores? Senhor jurado, tem alguma pergunta? Seu Pedro, obrigado, viu? Pode para lá. Obrigado. Tá gravando? Qual é o nome completo da senhora? Silvia Souza Bernardes Tosi. Dona Silvia, a senhora é parente, amiga íntima ou inimiga do Pedro da Costa Mendes? Não, A senhora vai ser ouvida como testemunha, então fica compromissada a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, tá bom? sim, A promotor, os assistentes de acusação vão fazer algumas perguntas para a senhora, depois os advogados, ok? Se a senhora quiser virar a cadeira assim para olhar para ele, a senhora fica à vontade. Doutora, a senhora tem a palavra. mentira. Parece que nos compromissos e também nos compromissos pelos compromissos. Porque hoje você está aqui para ser ouvida, enquanto você é ouve, mas não podemos esquecer também o fato da perda do Jorge. E por isso, sim, nós precisamos saber o que você presenciou no dia 23 de junho de 2024, por volta das 15 horas e 30 minutos, na propriedade de vocês na região da Soledade. Eu gostaria que você nos falasse, e pode falar no seu tempo, se precisar de uma água, qualquer coisa, é só falar, tá certo? Pode ficar à vontade. Naquele domingo, a gente almoçou, normalmente. No sábado anterior, meu esposo trabalhou na lavoura, trabalhou o dia todo na lavoura. No domingo, quando a gente almoçou, como ele tinha trabalhado o dia todo na lavoura no sábado, a gente ficou sem combustível para retornar ao trabalho na segunda. Então, estávamos indo da nossa casa da costa para a casa da cidade. Passamos o nosso barracão dentro da propriedade, um pouco distante da casa da sede. E a gente desceu para pegar os galões de óleo diesel. E a gente estava colocando os galões dentro da caminhonete. No momento que eu escuto o carro chegando bruscamente, eu olho e vejo Pedro com a minha já empunhada na mão, dizendo: eu vou te matar. E naquele momento, eu só vi ele já tirando a espingarda e já dando tiro. Foi um momento que a gente não teve reação nenhuma. A gente até tentou correr, tentou fugir, se defender, porém a gente não teve nenhuma reação. Meu instinto de defesa foi tentar impedir minha filha dentro do carro. Então, em um momento, às vezes, eu até vou falar alguma coisa, não sei. Meu momento era tentar impedir de alguma forma, mas eu não consegui. No momento que eu ouço os passos, eu olho para o Jorge, vejo uma mancha de sangue no peito. Naquele momento eu não tive mais reação, eu não tive medo, não tive. A reação era de protegê-lo, de ampará-lo.
para poder pará-lo por ele nos meus braços. Ele foi caindo lentamente. Nesse momento eu não vi o Pedro, eu sei que ele deu a volta, porque eu vi ele dando a volta, mas eu não vi o que ele fez. No que ele deu a volta, eu estava agachada, praticamente ajoelhada, junto com o Jorge, ele nos meus braços. Não vi os pés do Pedro, levantei o olhar da minha cabeça, olhei firmemente para ele e falei, pelo amor de Deus, pela minha filha, não faz isso com a gente. Mesmo assim, ele olhou para mim com um olhar frio, sem nenhuma dó, sem nenhuma piedade. Deu o segundo tiro, deu o segundo tiro. Ele saiu andando lentamente, como se nada tivesse acontecido. E quando eu vi a minha mãe gritando, falando, filha, vamos levar ele para o hospital. Eu só olhei para ela e falei assim, mamãe, não tem mais jeito, ele acabou de morrer nos meus braços. E minha filha correndo, pedindo, mamãe, mamãe, você também foi atingida, você também vai morrer, cadê o papai? E eu tinha o quê para dizer para minha filha, doutora? Eu passei, jurado. Por que que vocês viram o hospital com o filho de vocês? A hora que ele desce, o pai no chão, deitado, sem nenhuma reação. Ele não conseguiu fazer nada. Ele não teve a chance de reagir. Ele não teve a chance de reagir. Ele não teve a mínima piedade. Vocês estão aqui de jurados para falar a opinião de vocês, mas vocês imaginam que um pai de família, uma criança de 6 anos, fala, mamãe, o que que eu faço com o papai? Eu falo assim, filho, o papai morreu! Filho, o papai morreu! A mamãe não tem nada que fazer aqui. E ele sai daquela forma, deixando a gente sem nenhuma tipo de informação. Eu fiquei 2 horas deitada do lado do corpo do meu esposo. 2 horas. Sem chegar a polícia, sem chegar a ambulância, sem chegar a corpo de bombeiros. Vocês imaginam a dor? Eu não sabia o que eu fazia. Eu não tive mais nenhuma reação. Promotora, como que a senhora acha que uma mãe que depende exclusivamente do marido fica numa situação quando perde o provedor da família? Vocês, como pais, imagina se vocês faltassem a família de vocês. Como que a esposa de vocês ia seguir a vida dela? Como que ela ia seguir a vida dela? Como ela ia continuar? Promotora, ele mexe com lavoura. Ele não tem um serviço fixo. Ele não tem um serviço fácil. E se ela acha que eu assumi, ter que assumir isso é fácil? Eu não sei por onde começar. Eu estou seguindo por Deus. Deus está dando força, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei como continuar a minha vida. A gente era companheiro em tudo, a gente fazia tudo junto. Eu não sei como seguir. Eu peço a Deus todos os dias que a minha vontade é não sair da cama. A minha vontade é não sair da cama. A minha vontade é continuar lá deitada. Mas eu tenho a minha filha. E a única coisa que ela tem hoje sou eu. E vocês acham que é fácil? A gente tem que passar de novo por isso. A gente passar por tudo isso. A gente tem que fazer atendimento psicológico. A minha filha desenvolver
Obesidade infantil. Ela pedir à noite, a hora que vai dormir, mamãe, eu tô com medo. Ele vai ser solto. Ela fala isso pra mim. O ventilador vai ser solto, matou o papai. Eu falo, filha, não, filha, ele tá preso, ele não vai ser solto. Então, se existe justiça, ele poderia ser solto nunca. Nunca. Ele deveria apodrecer na cadeia. Naquele dia, Pedro não matou só a mim, o Jorge. Matou parte de mim. Naquele momento, eu vi a metade de mim lá. A sua outra metade só ficou viva por causa da minha filha. Porque se ela não tivesse ali, eu nem sei o que seria de mim. Ele matou o pai, o Jorge, parte do irmão, a mãe. Olha a condição da mãe dele. Olha para o pai, os problemas de saúde que toda a nossa família desenvolveu, os irmãos, o meu sobrinho, que é da idade da minha filha, que presenciou também. Outra criança de 3 anos chegou junto com o pai e a mãe na onda. Uma criança pequena de 6 anos tentando amparar a priminha e ele não tinha como amparar a priminha. Ele não tinha o que fazer. E ele falava assim, cadê meu tio? Você acha que foi só um crime contra mim, contra minha filha? Não, não foi só contra a gente, contra a família inteira. Por que motivo, doutor? Por um motivo fútil, sem nenhuma justificativa. Como você mesma disse, o quão difícil é viver nação. E você mesma mencionou agora que não teria motivo para isso. E eu te pergunto, na sexta-feira, o fato aconteceu no domingo. Na sexta-feira, vocês encontraram com o Pedro do estrado? Você se recorda dessa situação? Eu não posso dizer que era ele, porque a gente. Eu vou relatar o fato Sim, pode relatar. do início. Mas eu não posso afirmar que era ele, porque eu não vi. Naquele sábado, naquela sexta à tarde, meu esposo e minha mãe foram para a fazenda trabalhar, saíram cedo e eu fiquei para buscar minha filha da escola e fui no final da tarde, eu e minha filha. Chegando em casa, antes de chegar em casa, eu falei para minha mãe, falei assim, cadê o Jorge? Ela falou, ele está trabalhando, está lá na lavoura. Peguei ele, minha filha, e já tinha umas lonas lá precisando pôr fogo. Como estava no entardecer, no finalzinho da tarde, já estava fresco, eu vou aproveitar e vou queimar aquelas lonas. Passei no barracão, peguei um fósforo, peguei umas coisas e fui para onde o Jorge estava gradeando por fogo nessas lonas. Chegando lá, pus fogo nas lonas, coloquei, ajuntei elas, não era um espaço pequeno, só que no mês de junho tudo é muito seco, coloquei fogo nas lonas. O Jorge, de longe, me viu fazendo aquilo, danou comigo, não reprovou, não aprovou aquilo que eu tinha feito, porque como estava muito seco, aquilo lá era perigoso. E no que ele viu que estava pegando fogo, ele falou assim, não, vou passar com o trator aqui em cima para não ter mais nenhum perigo de fogo. Passou o trator em cima, a gente foi pro barracão, eu fui na caminhonete, eu e minha filha, e o Jorge foi no trator. Ele guardou o trator dentro do barracão, e aí ele preocupado por poder incendiar as fazendas dos vizinhos. A gente voltamos lá no local onde a gente pôs fogo, e aquele local dava acesso à casa da mãe do Pedro. Então, dando acesso à casa da mãe do Pedro, a hora que a gente passou perto da lona, a gente apagou o farol para ver se não tinha mais nenhuma fagulha de fogo. Descemos, e logo tem uma curvinha. De longe a gente avistou uma moto.
E a moto, a gente foi e cruzou com ela. Mas no cruzamento, quando a gente cruzou com ela, não dava para ver tudo. Estava escuro, tinha poeira normal, porque é uma estrada de terra, e a gente cruzou com a moto. Então, eu não posso afirmar se ela é. Eu só sei do fato que ele fala que foi por esse acontecido, porque na hora que ele chega no barracão, ele fala para mim: se você tentou me matar na sexta, e eu vou te matar, e atirou. Então, eu só sei desse fato, porque senão eu não saberia, porque ele falou. Porque se ele tivesse virado para mim e falar, vou matar o Jorge, e não tivesse falado nada, não teria como eu saber que naquele cruzamento ali. Você lembra esse momento que vocês passaram, se a moto seguiu na estrada, se ela fez algum trajeto diferente? Não, ela agiu com atitude até estranha. Ela entrou mais pro lado da lavoura, entendeu? E eu até falei com o Jorge, porque às vezes tem pessoas estranhas lá. Ele falou assim: não, Silvia, deve ser o Pedro ou o padrasto do Pedro, porque ambos têm motos iguais. Então, nem a Jorge tinha certeza que essa coisa. Não, Sim. Você mencionou que essa parte da estrada é escura, então não tem poste de iluminação. nenhum. O farol do carro, ele já tinha sido ligado novamente? Não, eu te declarei lá atrás, foi perto das fagulhas. Então, a gente estava com a luz acesa normal, a gente desligou e acendeu novamente. É, a caminhonete, ela tem vidros também? Ou é o vidro normal? Era normal. Era normal? Você se lembra se o Jorge estava com velocidade mais alta ou não? Não, ele não estava em velocidade mais alta. A gente estava apenas brincando com a minha filha, porque ela gosta de brincar papai acelera, freia, para dar aquela adrenalina de criança somente, mas é uma estrada de terra tem curva. Então, a velocidade é muito pequena, até pela segurança dela, que é uma criança que estava andando na estrada de terra sem cinto. Então, assim, a gente coloca, às vezes você está numa estrada de terra sem cinto, você vai colocar em risco sua própria filha? Não vai. E ao passar com essa bicicleta, o Jorge parou a caminhonete ou vocês Não, a gente não viu quem é. não teve parado na caminhonete? O Jorge não conversou com o ciclista? Não. Antes disso, você se lembra se teve alguma questão envolvendo uma vaca que estava com ele? Teve. Uma vaca da mãe dele desapareceu e ele acusou a gente de ter roubado a vaca, porque foi num dia que a gente foi pegar uma assinatura da mãe. E aí ele falou: vocês foram a única pessoa que foram na minha casa. Porém, a vaca apareceu num outro vizinho e um determinado dia eu encontrei com o Pedro subindo da casa dele e parei ele e conversei com ele. Falei: olha, você não pode fazer isso tipo de coisa, acusar os vizinhos, tudo. Você viu que sua vaca apareceu. Conversei e ele ainda se pediu desculpa, falou: não, realmente a vaca apareceu, ainda ficou sem graça na hora, assim. Então, a partir desse momento que a vaca apareceu, a gente considerou a situação resolvida. E, por mais que você estiver com algum entendimento com eles, em relação às terras, serem vizinhos, Não, a gente pegou a assinatura da mãe nesse gel, foi a questão que ele alegou que a gente tinha roubado essa vaca, porque foi no dia que a gente foi pegar a assinatura do gel. A mãe não estava naquele dia, depois no dia que a mãe foi, que a gente foi na casa da mãe, a mãe estava, e ela assinou normalmente, não teve nenhuma. Ela não. A gente não teve nenhuma discussão, nenhum questionamento em relação a isso. Ela assinou normalmente. não teve nenhuma demanda em relação ao Não, peso de não, oferecimento. nada. Nenhum questionamento. Pedro, Não só ela, como todos os outros vizinhos. ela já tinha, o Pedro já tinha prestado um serviço para vocês, o pai de jovens, Não, não me recordo. sim, eu sei que é difícil, mas eu vou voltar de novo para o dia do fato. No momento em que o Pedro chegou, você estava em qual local? Eu estava no chão, eu estava embaixo. Eu estava perto do portão do banheiro. Você se recorda quem chamou o socorro?
pediu ajuda para alguém, chamar a polícia, o bombeiro. Fui eu que mandei um áudio no grupo de vizinhos. Você se recorda se sua filha também mandou mensagem para um parente? Mandou. Mandou motinha, mandou para amigos, ela mandou para algumas pessoas, porque ela tem o telefone dela e ela não dava áudio, ela não sabia escrever, ela não dava áudio. E nesse momento ela falava assim, tia, me ajuda, papai não vai com a gente mais. Tem um atirador. E depois não. Você tem preocupado também com seu sonho. Eu quero saber de você, em relação ao estado. Para ter acesso ao barracão, passa a estrada, você ganha o sinal, passa pelo barracão e segue para alguma outra propriedade. Ou para chegar no barracão, essa estrada é só para o barracão. Essa estrada é só para o barracão. E essa estrada do barracão tem área direta para o sinal. A da nossa propriedade. A da mãe deles é outra estrada. É por outro local que ele tem acesso à casa da mãe. Entendi. Então, ele não passa pela estrada, pelo pedaço do barracão para chegar até a casa. Não. Mas na estrada, vou chamar de principal, que é a que liga as propriedades. Nessa estrada municipal, outros moradores também passam. Passa. É de passagem, né? Certo. E onde fica o barracão? Tem alguma outra coisa além do barracão de vocês? Somente o barracão. É, além da sua filha, também estava presente a sua mãe. Sim, Você se recorda se ela chegou a descer do carro? sim, Você se recorda se ela chegou a falar alguma coisa com o Pedro também? sim. Você se lembra o quê? Ela falou assim, não faça isso com meu filho. Pelo amor de Deus, não faça isso com meu filho. Eu só ouvi, porque eu não vi. Você também mencionou que o segundo tiro, o jovem já teria sido, ele estava caído no chão. Você se lembra, ouviu, em qual região que esse tiro foi dado? Eu estava do lado, poderia ter sido em mim. Eu estava com o Jorge abraçada. Eu já estava com ele no meu colo. Nesse momento, eu segurando, amparando ele, o tiro foi no rosto. E naquele momento que o tiro foi no rosto, eu amparei o rosto dele e vi os dentes dele quebrados. Naquele momento, eu sabia que não tinha mais o que fazer. Por mais que eu ainda não tinha visto a pulsação dele, eu já sabia que não tinha mais o que ser feito. Porque naquele mesmo momento, quebrou o queixo dele, e que eu não conseguia segurar o rosto dele de forma reta. Eu mexia, aí o rosto se movia nas minhas mãos. Eu não conseguia segurar o rosto dele para que ele conseguisse, às vezes, respirar se tivesse jeito. Não conseguia. Eu tentei, doutora, eu quis salvar o meu esposo de todas as formas, mas eu não consegui. Eu não consegui. Silvia, muito obrigada pelo seu depoimento, pela sua coragem. E aqui, minha parte seria feita. Doutor, o senhor tem a palavra. Primeiramente, meus sentimentos. Espero que hoje seja a última vez que você fala sobre isso, né? Não vá. Silvia, peço desculpa por atentar mais uma vez sobre esse ponto. Eu queria que você, primeiramente, descrevesse para nós aqui, principalmente para os jurados, excelências, quem era o Jorge, seus hábitos,
seus sonhos, seu estilo de vida. Meu esposo era um pai de família, amoroso, cuidadoso, não bebia, não fumava. A gente nem sai de casa, a gente saía. Ele ia da fazenda para casa, de casa para fazenda. Ele era a melhor pessoa que eu conheci. A gente teve uma convivência de 20 anos. E ele me prometeu cuidaria de mim na minha velhice. Quando a gente casou, ele me prometeu isso. E agora, ele vai cuidar de mim. Ele vai segurar na minha mão quando eu estiver doente. Ele cumpriu a promessa dele. Até o último momento ele estava comigo. Mas não foi por opção de Deus. Não foi. Deus não queria aquilo. Eu tenho certeza disso. Deus não queria aquilo. Deus não queria uma mãe viúva, uma filha sem pai, uma mãe sem filho, um irmão sem irmão. Eu queria. Jorge nunca teve que saber isso para ninguém. Jorge sempre foi uma pessoa do bem. Ele nunca causou briga com ninguém. Nem de casa ele saía. Tudo que a gente fazia era trabalhar e cuidar da família. Somente. Mas nós dele fazia. Com uma fatalidade dessas, hoje, eu tenho que estar diante de vocês. Para de novar coisa. Eu não sei onde eu coloco. Eu não sei onde eu coloco essa dor. Eu não sei onde ela vai ficar. Eu sei que ela não para. Se alguém falar para vocês o dia que vocês perderem alguém, que o tempo cura, é mentira. Né? É mentira. Não cura. Não melhora. Como a gente consegue, é só por Deus. Mas eu te garanto que não melhora. Então tem um dia que eu levante, que eu não lembro daquela cena dele morrendo nos meus braços. É a cena que eu durmo, que eu acordo, que eu vejo ele fechando os olhos. E eu pegando na mão dele, tentando segurar o rosto. Quebrado. Eu tentando segurar o rosto dele, tentando colocar algumas coisas no lugar. Não tinha mais jeito. E agora? Como seguir? Que justificativa vocês têm para defender uma pessoa dessa? Que argumentos vocês vão ter? Dona Silvia, eu entendo a resposta da senhora. Dona Silvia, após o livro, a senhora já relatou com riquezas detalhes, né? A mãe, o estrago da sua família. Agora, eu queria saber como era a vida da senhora, com o Jorge, que tinha o apelido de Jorginho, né? A gente chamava carinhosamente de Jorginho. Como era a vida da senhora e do Jorginho e da filha, antes do crime. Depois do crime, a senhora já relatou com riquezas detalhes. Antes do crime. Era uma vida muito feliz. Uma vida que eu nunca terei de volta. Um pai amoroso, que brincava, estava junto. Como qualquer família que ama seus filhos, como qualquer pai que ama seus filhos, estava junto. Ele fazia questão de vir da roça todos os dias para a gente não deixar nossa filha dormir sem a gente. Ele fazia questão todos os dias de estar presente junto com a filha. Assim, vou completar já. Só uma dúvida que eu fiquei, a questão do fato de sexta-feira, motociclista. A senhora chegou a identificar se esse motociclista usava capacete? Não sei.
Eu nem falei isso lá que eu passei. Obrigado, eu desculpa as duas perguntas. Você não pergunta, Celeste? Doutores, vocês têm a palavra. Bom dia, senhora Silvia. Bom dia. Antes de mais nada, nosso direito da terra, respeitosa. Sim. Eu sei que isso é difícil, já deve lá antes, depois. Só quero dizer para a senhora que eu não farei nenhuma pergunta que desmereça seus sentimentos, nem a boca da senhora, do seu cabelo. Como eu disse, são energias técnicas do dever privado. Dona Silvia, esposa da senhora não fotografia nem um fazendeiro, o senhor disse. Sim. Ele nunca teve uma desavença com ninguém, nesses anos todos. Não, conversas normais, discussões normais. Conversa. Desavença nunca. Vocês estavam nessa ideia já há quanto tempo? Uns 5 anos. Não me recordo precisamente. Seus 10 anos, né? Não me recordo precisamente. Prefiro não responder. Essas desavenças, né, de discussões, eu não uso desavenças, não tenho desavenças. A senhora está colocando palavras na minha boca. Então, a senhora pode dizer da forma que a senhora preferir. Ter conversas normais com qualquer. Normais. Como conversas normais, eu não me refiro ao Pedro. Eu estou me referindo a outros vizinhos ou vizinhanças. Essas conversas normais, entre fazendeiros, em fazendas, aos arredores, que cruzam a mesma estrada, isso já ocorreu. Sim, somos vizinhos. Claro. Há quanto tempo a senhora conhece o acusado? Eu não conhecia ele. Não tem como eu escrever que você conhecia. Eu sei que ele morava lá, ele era vizinho. De vista, quantos anos, mais ou menos? Não me recordo. Lá nessa propriedade de vocês, abaixo dela, tem algumas léguas de terra, que é o sogro da senhora, né? O outro do seu esposo, a mãe do Pedro, a irmã do Pedro e o Pedro. É isso mesmo? Não. A mãe do Pedro é vizinha da nossa propriedade. É vizinha da senhora. Certo. Depois a dela. Aí da família dele, lá da família deles, é vizinho do pai. Sim. Pai do Pedro. Pai do Jorge. Do Jorge. Sim. Dona Silvia, lá a senhora disse que vocês haviam colocado fogo, a colheita já havia sido feita, então. Sim. Nesse dia. Supostamente. Vocês não, fui eu que coloquei. E o Jorge ainda me reprimiu porque eu coloquei, fiz um risco. Nesse dia, então, já não tinha mais plantação, estava bem visível. Não tinha mata mais, né? Eu já estava na colheita com ferrosão, bem período. Então, já não tinha mais colheita de lavoura. Não. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, é eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida. Não é nem questão processual, teoria do processo inteiro. Essa estrada, a principal, ela corre na BR. É isso mesmo? A principal, qual estrada? A estrada principal que dá acesso a todas as fazendas, onde vocês passam para ir para a fazenda da senhora, que dá o bom da senhora, a estrada que é reta, que corta as propriedades. Ela dá no BR. Não entendi. A estrada principal. Assim, a senhora me desculpe, mas eu não consigo raciocinar da forma que a senhora está perguntando. Eu não consigo. Eu não consigo entender. A estrada vicinal, a estrada que passa por onde vocês passam, na casa da senhora, ela termina onde? Na minha casa. A casa da senhora. Não tem uma outra estrada que corta. Não, aqui termina na minha casa e no vizinho, no único vizinho do fundo. Ela termina lá, porque já é na beira do rio. Ela termina na minha casa. Então, a estrada tem. Aí a da mãe do Pedro tem outra estrada, da família do Pedro é outra estrada, e cada estrada é uma estrada, é estrada de roça, cada uma é uma. A minha termina na minha casa. A estrada principal
do galpão do senhor tem mais ou menos 100 quilômetros, metros, só mais ou menos, não tem precisão. Não Tem. tem. Até o cunhado, a senhora já respondeu, era só uma dúvida que realmente eu tinha. Dona Silvia, a senhora disse que o Pedro chegou e falou, você tentou me matar. Não, você tentou não. Eu vou te matar. Ele falou pro Jorge, eu vou te matar. Porque você tentou me matar, eu vou te matar. Só isso. Só isso. Eu gostaria de fazer a mesma pergunta que a senhora já fez para nós. Quase que a mesma. A senhora tem ideia de por que o Pedro está com o marido da senhora? Nenhuma. Sabe por que que eu acho, meu sentimento, que era uma pessoa invejosa. Porque a gente tinha uma família linda, uma filha linda, a gente estava construindo nosso patrimônio, a gente construindo nossas coisas, porque que motivo teria, doutora? Eu me pergunto isso todo o dia. Que motivo a pessoa vai tirar a vida da outra? Não tem motivo. Não tem motivo. Agora, você olhar lá, inveja, mata, mata, mata literalmente. Tem mais de uma pessoa. Não tem um apoio de uma família. Que nem a família gosta. Nem a família gosta. Olha quantas pessoas vieram apoiar ele aqui. Olhem vocês. Por quê? Porque ele também tem um filho. Ele é um filho pequeno. Você sabe o que que acontece? A mãe desse filho pequeno, ele já entrou com ele na justiça. E sabe por que que ela não deu procedimento? Porque ela tem medo dele. Então, a senhora acredita que ele matou o marido da senhora por inveja? Deixa eu concluir, por favor. Então, é, se uma pessoa tem um filho pequeno, que ele não cuida do próprio filho, que ele tem que entrar, a mãe tem que entrar na justiça. Eu acredito que ela só não tem uma medida protetiva por medo. Eu acredito, isso aqui a senhora está falando de sentimento. Eu acredito que eles não têm por medo. E ele vê uma família linda, estruturada. Não tem outro motivo, doutor. Não tem outro motivo. Que motivo que eu vou arrumar para a senhora? Se tivesse, ninguém acredita nisso. Ninguém acredita nisso. Eu não acredito. Porque uma pessoa mata a outra tem motivo. Se tivesse motivo, às vezes comportaria a gente. Às vezes não se comportaria. Mas a pessoa iludir na cabeça dela e arrumar um motivo para ela, isso não é motivo. Isso não é motivo. Então, a minha pergunta, a senhora acredita que seja de inveja da família da senhora? Sim. Obrigada, dona Silvia. Meus sentimentos, mais uma vez, e claro, nossa defesa técnica, o direito preso, nós não vamos aqui, em momento algum, desfazer da vítima. Pronto, quero. Beleza? Uma pergunta. Senhores jurados, alguma pergunta? Não? Dona Silvia, muito obrigado. Eu sinto muito pelo que aconteceu, viu? Que Deus conforte o coração da senhora e da família. Tá bom?